Por que os pneus dos carros de Fórmula 1 são largos? Mas então, o que Leonardo da Vinci tem a ver com a espessura dos pneus dos carros de Fórmula 1? O que acontece, gente, é que é o seguinte: Leonardo da Vinci, ele, no caso, estudou experimentalmente o atrito. E ele foi o cara, né, que colocou propriedades do atrito que eram fundamentais e que valem até hoje, né? O que ele experimentou lá na sua época, entre 1452 e 1519, é válido até hoje. Então, olha só, Leonardo da Vinci, ele, no caso, constatou que a força de atrito depende da força de compressão. Quanto maior a força de compressão entre as duas superfícies, maior o valor da força de atrito, representado através da força normal. Aqui, no caso, o Leonardo da Vinci, talvez nessa época ele nem tinha essa visão, no caso, microscópica entre as superfícies. Existem relatos em livros que até estudiosos, depois, estudando os materiais que ele usou para, na época, fazer experimentos a respeito do atrito, esses materiais eram até rudimentares, tá? Eram até materiais rudimentares. Mesmo assim, ele conseguiu comprovar que quanto maior a força de compressão, maior a intensidade do atrito, da força de atrito. E ele chegou a uma conclusão muito importante, que é contraintuitiva, que a força de atrito independe da área de contato entre os corpos. E aí que a gente entra com a questão do carro de Fórmula 1. Epa, mas espera aí. O carro de Fórmula 1 tem uma velocidade tão alta, né? E os pneus não são largos justamente, no caso, por causa do atrito. E é aí que eu vou colocar para você, né, que não é por causa do atrito. Então a gente vai, no caso aqui nessa aula, mostrar por que esses pneus eles são largos, mas adiantando já que não é por causa do atrito. Voltando aqui, tá? O estudo do atrito, ele se chama tribologia. Então a tribologia, ela é o estudo do atrito, e o Charles Coulomb, de 1736 a 1806, foi o tempo de vida dele, ele estudou, no caso, o atrito, e experimentalmente ele comprovou os resultados experimentais no caso do Leonardo da Vinci. Veja que interessante. Praticamente mais de 200, ali se for fazer a conta, dá quase 300 anos depois, o Coulomb ele consegue comprovar, no caso, comprovar experimentalmente os resultados de Leonardo da Vinci. Comprovando, então, que a força de atrito depende da força de compressão e que independe da área de contato. Então, veja só. Por que a força de atrito independe da área de contato? É isso, então, que eu pretendo mostrar aqui para você agora. Veja só. Então, nós temos aqui, né, a chamada área aparente. Vamos considerar que essa área aparente ela é constante. A área aparente seria como a área total da superfície. Imagine isso aqui como, por exemplo, um pedaço de madeira que vai escorregar por sobre uma superfície, por exemplo. Ou ele está em repouso sobre uma superfície e aí vai ser aplicada uma força para tentar mover aí, no caso, esse bloco de madeira. E o que nós temos que de fato acontece é os pontos de contato, que vão determinar o que a gente chama, gente, de área efetiva de contato. Então, essas áreas efetivas de contato, elas são muito menores na sua somatória, porque são apenas pontos de contato que existem entre duas superfícies. E quando nós somamos essa área, a área efetiva, é evidente que ela vai ser muito menor que a área aparente, tá?
Agora observe, então a primeira conclusão é que a área de contato efetiva ela é muito menor que a área aparente. A imagem aqui dos pontos de contato já sugere exatamente isso aí. A segunda figura, tá? A segunda figura não, desculpe, o segundo ponto que a gente considera aqui, que a intensidade máxima da força de atrito, ela depende do número de contatos. Então veja só, quanto mais pontos de contato, quanto mais área efetiva, maior, no caso, a força maior a força de atrito. Então, está atrelada aqui ao número de pontos de contato. Mas veja que essa área efetiva também está associada à compressão que ocorre. Então, aqui nós temos que a área efetiva de contato é diretamente proporcional à força de compressão. Então, quer dizer, imagine aqui que nós temos essa área aparente constante. Se nós tivermos um aumento na força de compressão, nós teremos um aumento na área efetiva e, portanto, maior força de atrito. No entanto, se nós tivermos menos compressão, isso com a mesma área, o que vai acontecer? Nós teremos menos área efetiva e, portanto, uma menor força de atrito. Então, é por isso que não depende da área, tá? Porque a gente, quando fala não depende da área, nos referimos à área aparente. Quando nós falamos da área efetiva, aí sim que está associado aos pontos de contato. Mas como a área efetiva é diretamente proporcional à força de compressão, então quando a gente pega lá a equação da força de atrito, tá? Aqui eu peguei o estático, então fica coeficiente de atrito, e aqui multiplicado pela normal, que seria relativo a essa força de compressão, tudo bem? Então, olha só, aqui nós ainda temos um questionamento, que seria o seguinte, mas por que os pneus, então, eles precisam ser mais largos? Então, observa aqui, né, nessa tela, nós temos uma justificativa que é o seguinte, primeiro, quanto mais área o pneu tem, menor será a pressão. Lembre-se que pressão é a força dividido pela área. Então, quer dizer, se o pneu se ele é mais largo, ele tem uma área maior. Se ele tem uma área maior, nós temos uma pressão que é distribuída ao longo... uma pressão que é distribuída não. Nós temos uma força que é distribuída ao longo dessa área e com isso nós temos uma menor pressão exercida sobre a base do pneu. E isso vai representar, no caso, a preservação maior do pneu. Então, veja só, também temos a ideia de que quanto maior a área, mais material vai existir para gastar. Quer dizer, menos pressão com mais material para gastar. Isso vai fazer com que o carro fique mais tempo na pista sem a necessidade da troca do pneu. Mas ainda aqui entra uma última ideia que corresponde ao conceito de densidade de força. A densidade de força pega a força de atrito entre o asfalto e o pneu e divide pela largura do pneu. Observe que essa equação mostra que densidade de força e largura do pneu são grandezas inversamente proporcionais. Quer dizer, quanto maior a largura, são inversamente proporcionais, quanto maior a largura, menor a densidade. E essa menor densidade ela é importantíssima, gente. Por quê? Porque implica em menos chance do pneu vir a romper e também ele vai esfarelar menos, tá? Então, essa seria a ideia do pneu mais largo. Veja que aqui eu justifiquei que não é por causa do atrito, tá? Porque o atrito, ele não depende dessa área. O motivo, então, da largura seria menor pressão e menor densidade de força. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto.
Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou, mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Física Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.